Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos dar sequência à nossa disciplina de matemática aplicada e hoje com o conteúdo, de potenciação, pessoal. Então vamos lá. O que é a potenciação, pessoal? A potenciação nada mais é o que? É a operação de elevar um número ou uma expressão a uma dada potência. O que significa isso daí? Então é um número, que esteja elevado a uma potência, elevado a um expoente. Então, o que podemos dizer? O que eu tenho uma expressão genérica de a elevado a n, certo? A elevado a n. Então, o a, pode ser um número ou uma expressão que está sendo elevado a uma certa potência, um expoente. Então, o a é chamado de base e o n é chamado de expoente, certo? E isso daí me dá o quê? Essa igualdade ela me dá a potência, certo? Me dá a potência. Então, a elevado a n, certo? Um número ou uma expressão elevada a um expoente, uma dada potência. Isso é igual ao quê? Ao produto dos fatores iguais. O que é esse produto dos fatores iguais? Vamos ver um exemplo fácil de se interpretar isso daí. Então vamos lá, eu tenho o que? 2 elevado ao cubo, certo? Eu tenho um número elevado a um expoente, então eu tenho uma potência, ou também chamado de exponenciação. Então, o que quer dizer? 2 elevado ao cubo, 2 é minha base, certo? 2 é minha base e o 3 é o meu expoente. Que é igual ao quê? Ao produto dos meus fatores. Quem que é o produto dos meus fatores? Se 2 elevado ao cubo, quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 2 por ele mesmo? Certo? Então, eu preciso multiplicar o quê? 3 vezes o 2, por ele mesmo. Então, eu tenho uma, duas, três. 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 elevado ao cubo é equivalente a 3 vezes, o número 2, que repete ele mesmo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, o resultado da minha expressão é chamado de potência. Então, 2 é a base, 3 é o expoente. Aqui eu tenho o fator de produtos, o produto de fatores iguais, e aqui eu tenho a minha potência. Então, 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Beleza? Então, vamos lá. Então, a base aqui é o que? É um número, uma expressão, certo? E ele tem que estar elevado ao que? A um expoente. Então, eu tenho base, expoente, e o resultado é minha potência, certo? 3 ao quadrado. É a mesma coisa que eu disser o quê? Que 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. Então, o produto meu de fatores iguais é o quê? É 3 vezes 3. Por quê 3 ao quadrado? Eu tenho que multiplicar o 3, por ele mesmo duas vezes. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que vai dar uma potência igual a 9. Show de bola? Então vamos dar seguimento. Agora a gente vai entrar aqui em propriedades da potenciação. O que seria a propriedade da potenciação, Então, a primeira regrinha, toda potência de expoente 1 é igual a base, Toda potência de expoente 1 é igual a base. Então, vamos lá, eu tenho uma base, aqui a minha base é A, o meu expoente 1, certo? Então, A elevado a 1 é A. Então, isso quer dizer o quê? Que qualquer número elevado ao expoente 1 é ele mesmo, certo? Então, com a segunda regrinha, toda potência de expoente 0 é igual a 1, certo? Então, uma expressão genérica, Então, A elevado a 0 é 1. Então, qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Isso lembrando o quê? Que A tem que ser diferente de 0. Por que A tem que ser diferente de 0, pessoal? Então, 0 elevado a 0 não existe, certo? Outra coisa, 0 elevado a 1 vai dar o quê? 0. Então, para a gente ter uma potência, no final, tem que ser diferente, o A tem que ser diferente de 0 aí. Tranquilo?
E a terceira regrinha, pessoal, é chamado de produto de potências de mesma base. Então, o próprio nome diz o quê? Produto é a mesma coisa que multiplicação, certo? De potências de mesma base. O que significa? Que eu preciso fazer um produto que essa minha base, a minha potência, precisa ter a mesma base. Então vamos lá, um exemplo, pessoal, eu tenho que A elevado a M, então A é a minha base, M é meu expoente, multiplicado o que? O produto de A elevado a N, certo? Então A é minha base, N é meu expoente. Quando eu tenho esse produto de potência de mesma base, eu preciso fazer o quê? Conservar a minha base é o A, conservo a base e somo os meus expoentes, certo? Então, conservando a minha base e somo meu expoente. Então, vai dar A elevado a M mais N. Tranquilo? Certo? Então, essa regrinha é para produto de potências de mesma base. Um exemplo, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. A minha base é igual a 5, então eu conservo a minha base e somo os meus expoentes. 5 elevado a 2 mais 3 é 5 elevado a 5, certo? 5 elevado à quinta potência. A quarta regrinha, pessoal, o quociente de potência de mesma base. O que é o quociente? Quociente é a mesma coisa que divisão, certo? Então eu tenho a divisão de potência de mesma base. Lembrando que a gente está se falando de mesma base, ok? Então não se esqueçam que produto de potência de mesma base e divisão de potências de mesma base. Então um exemplo é o que? Eu tenho uma divisão, certo, de duas potências, sendo que a minha base aqui dessa potência é A e dessa minha outra potência também é A, certo? Quando eu tenho essa expressão, eu preciso fazer o quê? Se no produto a gente precisa somar, como a multiplicação é o inverso da divisão, a gente precisa fazer o inverso também. Então a gente conserva a base, a minha base é A, e subtraio os meus expoentes, certo? Então eu subtraio o meu expoente. A minha base da minha potência é A, certo? Conservo minha base e subtraio meus expoentes. Então A elevado a M menos N, certo? Para isso tem que ser o que? A diferente de zero, certo? Zero elevado a alguma coisa vai dar zero. Então por isso tem que ser A diferente de zero. Um exemplo, 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado ao quadrado. Observando, a gente tem o que? Uma divisão de potência de mesma base. A minha base é 2, certo? E os meus expoentes são o que? 6 e 2. Divisão, conservo a base e subtraio meus expoentes. 2 elevado a 6 menos 2, certo? Isso é equivalente a 2 quartos. Tranquilo? Vamos lá. Então a gente também, a quinta propriedade, chama potência de potência. Então por que potência de potência? Eu tenho uma potência, certo? A elevado a m, que está sendo elevado a uma outra potência n. Então eu tenho o que? A minha base elevado, certo? Eu tenho uma potência aqui, entre parênteses, elevado a uma outra potência externa. Então eu preciso fazer o quê? Quando eu tenho essa expressão de potência, eu conservo a minha bonita base aqui é A. Que lindo, não, pessoal? Então conservo minha base e faço o produto, Faço a multiplicação dos meus expoentes. Certo? Então conservo a base, A elevado a M vezes N. Tranquilo? Então um exemplo, eu tenho que uma potência de 3 elevado ao quadrado, que está elevado ao cubo. E o que eu preciso fazer? Então, observando a minha expressão, eu tenho o que? Potência de potência, então eu conservo a minha base é 3, e faço o produto, a multiplicação dos meus expoentes, certo? Então, 3 elevado a 2 vezes 3, vou dar 3 elevado a sexta. Tranquilo? E também a gente tem a sexta propriedade da potenciação, que são potências de um produto. Então, o que são potências de um produto? Produto é o que? Uma multiplicação, certo? Então, eu tenho um produto de A vezes B, certo? A vezes B, que é esse produto, está sendo elevado a uma potência,
certo? Está elevado a um expoente. Quando eu tenho esse caso, essa expressão, eu preciso fazer o quê? Eu digo que m, né, o a está sendo elevado a m, como o b também está sendo elevado a m. Então, o resultado da minha expressão vai ser o quê? A elevado a m vezes b elevado a m, certo? Um exemplo. Então, aqui a gente tem uma expressão, né, uma multiplicação, um produto sendo elevado a uma potência, a um expoente. O que a gente poderia fazer de imediato é 5 vezes 4, que vai dar 20, e conservo o meu expoente. Beleza? Mas aplicando a propriedade da potência de um produto, a gente precisa fazer o quê? É a mesma coisa que eu fazer uma distributiva do meu expoente. Então, vai ficar 5 ao quadrado, né? Vezes quem? 4 elevado ao quadrado. Pessoal, uma coisa que tu precisa observar com carinho é o seguinte. Eu posso multiplicar 5 vezes 4? Eu posso? Sim. Só posso multiplicar as minhas bases se meus expoentes forem iguais. Certo? Então, quando meus expoentes são iguais, eu posso multiplicar minha base. Então, multiplicando a base, 5 vezes 4, 20, e conservo o meu expoente. Show de bola? Então, pegando um exemplo, 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado, eu posso multiplicar? Não, né, pessoal? Não posso multiplicar isso daí. Certo? Então, preciso ter o quê? Preciso ter, para mim multiplicar a minha base, eu preciso ter os expoentes iguais. Certinho? Então, a próxima propriedade chama potência de um quociente. Quociente é a mesma coisa do que? Uma divisão, certo? Uma divisão. Se eu tenho uma divisão, então eu tenho A dividido por B, sendo elevado a um expoente, uma potência, certo? E isso é igual ao quê? É a mesma coisa que ser fazendo a distributiva também do meu expoente, que sendo A vai ser elevado a M, e o meu B também está sendo elevado a M. Então, A elevado a M dividido por B elevado a M. Certo? Então, nenhuma dificuldade, tranquilidade, né, pessoal? Então, vamos lá. Um exemplo, então, eu tenho 4 dividido por 9, né, 4 nonos, e essa expressão, né, essa minha fração, estamos elevada ao expoente 2, né? Então, 4 sobre 9 elevado ao quadrado. Para me conseguir fazer essa resolução, é simples demais. Então, eu faço o quê? 4 elevado ao quadrado dividido, certo? Que é uma divisão, um quociente, dividido por quê? 9 elevado ao quadrado. Resolvendo, agora a gente tem uma potência simples, 4 ao quadrado, a mesma coisa de 4 vezes 4. E aqui, dividido por 9 ao quadrado, que é a mesma coisa de 9 vezes 9, que isso vai dar 16 sobre 81. Dá para simplificar? Não, né? Então vamos lá. Outra coisa, pessoal, a gente vai deparar bastante, né? Ao decorrer da nossa disciplina de matemática aplicada, a gente vai encontrar essa expressão, né? Uma expoente, né? Uma potência, né? Com um expoente inteiro negativo, certo? Então eu tenho uma potência, não é? Um número elevado a um expoente, só que é um expoente inteiro negativo. Que isso é a mesma coisa do que 1 dividido por A elevado a n, que é igual a 1 dividido por A elevado a n. Vamos lá, né? Então, o que eu, de maneira mais fácil de se interpretar, quando eu tenho um A, né, um número ou uma expressão elevada a um expoente inteiro negativo, isso vai ser o quê? Simplesmente isso daqui. Então, o inverso, né, A não está sendo dividido por 1, o inverso de A dividido por 1 vai ser 1 dividido por A elevado a n, certo? Então, toda vez que o meu número, né, ou expressão estiver sendo elevado ao número negativo, né, o número inteiro negativo, quando ele passa para o denominador, ele se torna o quê?
positivo. Novamente, vamos lá. Eu tenho 2 elevado a menos 3. Isso é a mesma coisa, aplicando essa propriedade, ó, a elevado a menos n. Então, eu tenho o quê? Que é igual a 1 sobre a elevado a n. Então, o inverso de 2 elevado a menos 3, lembrando que aqui tem um 1, isso vai ficar 1 sobre 2 elevado ao cubo. Certo? Vamos lá, um exemplo. 3 elevado a menos 2, que é a mesma coisa do que eu disser, que é o quê? Aqui não tem um 1. O inverso disso daqui é a mesma coisa que eu disser, o quê? Que é 1 dividido por 3 ao quadrado. Certo? Como também poderia dizer o quê? Que é 1 sobre 3 ao quadrado já de imediato. Vocês entenderam por que isso é igual a isso e por que é igual a isso? Então, isso é igual a isso, que pode se tornar o quê? Toda vez que eu faço o inverso, que é 3 menos 2, o inverso disso vai ficar o quê? 1 sobre 3, certo? Então, deixando ela dessa maneira, toda vez que eu faço o inverso, meu expoente fica positivo. Tranquilo? Que isso é a mesma coisa do quê? Que é 1, né? 1 está sendo elevado ao quadrado, dividido por 3 elevado ao quadrado. E isso vai ser igual a 1 sobre 9. Fechou? Tranquilamente, achamos os resultados. Outra coisa, pessoal, vamos observar que a gente tem aqui, ó, menos 3 sobre 5 elevado a menos 1. Aplicando o inverso, pessoal, então vamos imaginar, a gente tem o que? Um expoente, né, inteiro negativo, então a gente precisa fazer o inverso para o expoente meu ficar positivo. O inverso de 3, menos 3 sobre 5 vai ficar menos 5 sobre 3. Quando eu faço o inverso, o meu expoente fica positivo. Fazendo aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu disser, que é menos 5 elevado a 1 dividido por 3 elevado a 1, que vai dar o que? Menos 5 terços, certo? Não podemos esquecer do menos da nossa fração. Tranquilo? Vamos lá, a única coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, né? Casos que podem causar alguma confusão, né, numa expressão, e matemática é uma coisa tão, né, tão complicada, entre aspas, que a gente precisa tomar cuidado com essas precauções. Pelo fato do que, né? Pelo jogo de sinal, né, regrinha de sinal. Então, menos 2 elevado ao quadrado, né, fora de parênteses, é diferente de menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado. Por quê? Porque o 2 elevado, menos 2 elevado ao quadrado, quem está sendo elevado é somente o número. Então, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. O meu sinal permanece. E isso é diferente de que menos 2 elevado ao quadrado quer dizer que o meu menos também está sendo elevado ao quadrado. Certo? Então, 2 ao quadrado é 4. Certo? Que é a mesma coisa de 2 vezes 2, que é igual a 4. Os menos, então a gente tem que também fazer um joguinho de sinal. Ele também é ao quadrado, então é a mesma coisa que menos vezes menos. Que isso é igual ao quê? Sinais iguais, certo? Então eu tenho o quê? Positivo. Então por isso que aqui o meu 4 é positivo. Tranquilo? Então uma observação, né, muito importante é o quê? Toda vez que eu tiver um número elevado a um expoente par, que esteja sobre parênteses, eu vou ter um resultado dessa potência positivo. Quando eu tiver, né, elevado a um número ímpar, certo? Isso vai dar um resultado do que? De menos o que? 4. Menos aqui, menos 8. Certo? Então vamos lá. Menos elevado ao quadrado, elevado ao cubo é igual ao que? Menos 8. Que é a mesma coisa que eu disser que é menos 2. Mesma coisa que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Que é igual a 2 elevado
menos 2 elevado ao cubo. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar o quê? 4. 4 vezes menos 2 igual a menos 8. Então, sempre quando o expoente for, né, ímpar, vai ser sempre o resultado negativo. Tranquilo? Então, alguns exercícios, pessoal, é simples. Então, aqui, menos 2 elevado a 6, então quer dizer que o meu 2 está sendo elevado à sexta, né? Então, eu tenho o que? O meu menos permanece, vou ter o que? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Vezes 2, que isso é igual ao que? Menos 64. Lembrando aqui, eu tenho um expoente par, certo? Então, ele vai dar, positivo, certo? Na verdade, não, vai dar negativo, porque quem está sendo elevado é somente o 2. Desculpem. Aqui eu tenho o quê? Já tenho menos 2 entre parênteses. Então, isso aqui deu menos 64. Aqui vai dar o quê? 64. Certo, pessoal? Então, é simples assim. Tentem fazer o exercício. Qualquer coisa, entre em contato comigo. A dúvida, né? Se alguma questão tiver um pouco mais complicada, né, me manda um e-mail, entre em contato pelo WhatsApp, que eu faço a resolução. Então, a princípio, eu vou deixar vocês realizarem os exercícios e bom estudo para vocês. Até a próxima aula, certo? Todos os exercícios possuem resolução, então vocês conseguem tirar a prova real, né, da resposta. Certo, pessoal? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.